Vamos falar de isomeria plana, certo? O que vem a ser isomeria plana? Ok? Isomeria plana é um ramo da isomeria. E o que é a isomeria? É o fenômeno através do qual compostos diferentes, chamados isômeros, apresentam a mesma fórmula molecular. Vejam essas duas estruturas. As duas estruturas têm fórmula molecular C4H10, porém uma é o butano e a outra é o isopropano. E tipos de isomeria: plana ou constitucional. A plana ou constitucional, ela pode ser de cadeia, de posição, pode ser metameria, de função ou tautomeria. E a geometria espacial, ela pode ser geométrica ou óptica, ok? Então, a geometria de cadeia, a isomeria, aliás, de cadeia, o que pode ser? É quando um composto pertence à mesma função, mas existe diferença no tipo de cadeia, ok? Aqui nós temos o propeno, certo? Que é um hidrocarboneto, e o ciclopropano, que também é um hidrocarboneto, só que um é cíclico e o outro é linear, certo? Um é um alceno e o outro é um alcano, mas é a mesma função, né, dos hidrocarbonetos. Isomeria de posição, mesma função, diferença na posição do grupo funcional, insaturação ou radical. Aqui nós temos o buteno e o buteno 2-eno. Primeiro, a ligação dupla começa no carbono 1 e no segundo, a ligação dupla começa no carbono 2. Então, os dois são alcenos, então mesma função. Metameria. A metameria, mesma função, diferença na localização do heteroátomo, o átomo que quebra a cadeia carbônica. Na primeira, nós temos o etoxetano e na segunda, nós temos o metoxipropano, né? O heteroátomo está em outra posição. Então, são duas substâncias diferentes, ok? Isomeria de função. Agora, a diferença está na função orgânica. No primeiro, nós temos o metoxetano, que é um éter, e aqui a gente tem um propan, um ol, que é um álcool, né? Dei uma revisada lá nas funções orgânicas, tá? Metoxetano, éter e propan, um ol, álcool. Isomeria plana, tautomeria. Agora, a diferença na função orgânica, isômeros em equilíbrios químicos. Então, esses isômeros aqui, eles coexistem, certo? Então, sempre no frasco de propanona vai ter um pouquinho de propeno, prop-1-N-2-ol, ok? Só que o equilíbrio está mais voltado para a formação da propanona. Isso aqui é um equilíbrio cetoenólico, onde a cetona se transforma num enol e esse enol também se transforma na cetona, mas o equilíbrio está mais deslocado para a formação da cetona, tá? Equilíbrio cetoenólico, ok? Então, tautomeria. Aqui a diferença na função orgânica, isômeros em equilíbrio químico também. Mas aí, nesse caso, a gente tem uma cetona, uma propanona, se convertendo num enol, ok? Então, aqui as ligações elas se intercambiam, então aquela ligação dupla vai se formar e a ligação simples, o oxigênio vai, o oxigênio vai captar um hidrogênio e vai ficar com OH, transformando num enol, ok? E a ligação dupla vai passar ali para aquele carbono do meio, tá? Então é um equilíbrio cetoenólico mais deslocado para a formação da propanona, certo? Tautomeria. Ok? Ainda na tautomeria, diferença na função orgânica, isômeros em equilíbrio químico, tá? Aqui a gente pode ter também um equilíbrio aldoenólico, quer dizer, um equilíbrio aldoenólico. Um etanol, ele pode se transformar também num etenol, certo? Mas o equilíbrio está mais deslocado para a formação do etanol, certo? Então, o hidrogênio pode passar lá para o oxigênio, né? Na verdade, o oxigênio capta um hidrogênio e a ligação dupla do oxigênio passa para a ligação dupla entre os carbonos, tá? Então, esse é um equilíbrio aldoenólico, ok?
Depois, mais tarde, quando a gente discutir aspectos eletrônicos das ligações e dos compostos, a gente vai retomar por que esse é feito, que acontece, ok? Então, a gente tem um exercício aqui agora. Palíndromo. Disse da frase ou palavra que ou se leia da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda tem o mesmo sentido. Isso é um palíndromo. Tá? Segundo o Aurélio, Novo Dicionário da Língua Portuguesa, segunda edição, 40ª impressão. Tá? Então, Roma me tem amor e a nona nona são exemplos de palíndromo. A nona nona é um composto de cadeia linear. Existem 4 nonononas isômeras. Tá? Então, escreva a fórmula estrutural de cada uma dessas nonanonas. Dentre as fórmulas do item A, assinale aquela que poderia ser considerada um palíndromo. Isso é, aquela que poderia ser considerada do mesmo jeito, escrevendo de frente para trás ou de trás para frente, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. De acordo com a nomenclatura química, pode-se dar 2 nomes para o isômero do item B. Quais são esses nomes? Ok? Então vamos lá, vamos ver a resolução. Aqui a gente tem uma nona, né? Porque é uma cetona com 9 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem essa possibilidade, onde a carbonila está no carbono 2, no carbono 3, aliás. Aqui no carbono 4, aqui no carbono do meio, tá? O resto é tudo igual. Então, aqui a gente tem essa possibilidade, né? E essa aqui é a nona, que não importa se a gente escreva, a gente lê daqui para cá, como daqui para cá, vai ser o mesmo composto, certo? E não, aqui eu tenho 4 carbonos aqui, 5 carbonos aqui, 3 carbonos aqui. Aqui eu tenho o mesmo número de carbonos, mesmo número de carbonos do lado direito, eu tenho do lado esquerdo, eu tenho do lado direito, ok? Então, a nomenclatura e o PAC dessa nona é non, nan, 5, ona, porque a carbonila está no carbono 5. E a gente pode falar que ela é uma dibutilcetona, nome usual, nome que a gente usa assim mais comumente, tá? É a dibutilcetona, tá? Então, essa aula tá lá no Classroom, procurem por ela lá, ok? Por hoje é só. E na próxima aula a gente vai ver a isomeria geométrica, certo? Então tá, e façam uns exercícios que eu vou mandar para você e postem no Classroom ou no nosso grupo de WhatsApp, ok? Tchau, tchau.